Boa noite, irmãos. É com muito prazer que mais uma vez nos encontramos aqui, ainda confinados, cada um no seu território, no seu lar, mas é com muita alegria que podemos usufruir deste meio. E provavelmente muitos estarão a dizer: até quando? É até quando o Senhor permitir que assim o Senhor nos ajude. Mas até lá vamos aproveitar e vamos usar estes meios que nós temos para poder ultrapassar as dificuldades em termos de alimento da palavra. E eu queria partilhar com os irmãos mais uma vez o versículo 5 da carta aos Colossenses, no capítulo 3, que temos estado a estudar. E a semana passada nós líamos e víamos que um dos segredos, de facto, é nós amarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso pensamento. E se assim não for, irmãos, há consequências, e a nossa vida é uma vida prática. A nossa vida não é uma vida de teoria. Nós vivemos o dia a dia, e o nosso dia a dia ele é feito de ações, ele é feito de atitudes que tomamos, decisões, muitas delas muito difíceis, e que precisamos mesmo da orientação de Deus. E se vivermos uma vida sem compromisso, se vivermos uma vida de acordo com a nossa vontade, certamente irá acontecer o que diz aqui no versículo 5. Viver uma vida de acordo com a minha vontade, o que é que vai acontecer? Eu não vou mortificar os meus membros, eu não vou dar asas à vontade de Deus, eu não vou estar no centro da sua vontade e vou fazer a minha vontade, vou fazer aquilo que eu quero. E não é essa a vontade de Deus. Certamente seremos infelizes, seremos pessoas frustradas, seremos pessoas ansiosas, depressivas, mas o Senhor deu-nos essa liberdade em Cristo, que é nós vivermos uma vida de luta, porque é-nos exigido da nossa parte, como filhos de Deus, neste momento, como Igreja Corpo de Cristo, nós temos uma vida de que devemos correr, lutar, combater, e é assim o dia a dia. E eu queria partilhar convosco, irmãos. Vamos ler o versículo 5, que diz mais uma vez: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ou seja, nós vemos aqui uma série de consequências se não fizermos isso, se não amarmos o nosso Deus de tal maneira que a nossa vida seja o reflexo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o objetivo. Se de facto amamos o Senhor Jesus Cristo, então devemos andar nele, devemos andar segundo a vontade dele. E eu queria vos dizer, tocar aqui em 3 pontos importantes, que é o facto de nós não termos um compromisso com Deus. O que é que vai fazer? Vai fazer com que o primeiro aspecto, vamos tirar toda a liberdade ao Espírito que habita em nós, toda a liberdade de expressão. E quando eu digo tirar-lhe toda a liberdade de expressão, é tirar-lhe toda a área e o campo de movimento que ele tem na nossa vida. Ele quer se mover dentro de nós, mas ele precisa de campo, ele precisa de área. Ele não impõe a sua vontade. Deus nunca impôs a sua vontade. E mais do que nunca, se nós de facto não lhe dermos esse campo, ou seja, e esse campo, o que é dar esse campo? Nós despojarmos-nos da velha carne e revestirmos-nos do novo homem que existe em nós, como nós lemos no versículo 10. Mas para isso, muitas das vezes a nossa tendência qual é? A nossa tendência muitas das vezes é: sim, eu não vou fazer mais isto, eu não vou agir mais assim. Mas depois nós não fazemos nada para revestir esse campo aberto. E uma mente vazia, uma mente e eu vou-me focar agora mais na mente, e um pensamento vazio é terreno propício para ser minado com coisas más. Nós temos que constantemente despojar e revestir, porque é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não nos diz que devemos nos despojar do velho homem e depois logo se vê. Não, há uma necessidade enorme, porque nós fomos feitos
Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus pela graça através do Senhor Jesus Cristo hoje, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para servir o nosso Deus. Ele foi feito para adorar o nosso Deus. Há sempre uma ação na nossa vida. A nossa vida não é uma vida de inércia, em que esperamos que as coisas caiam e pronto, e já está. Não. Tem que haver uma ação. Desde o início foi assim. O Senhor, quando pôs Adão e Eva, o objetivo do Senhor era para que Adão o servisse e o adorasse. E continua a ser assim. Infelizmente, o homem virou costas a Deus e hoje ocupa todas essas áreas com coisas más. E lá está. E depois dá asas a quê? Alimenta o corpo, alimenta os desejos do nosso ser, que não são bons, do nosso coração, porque a palavra de Deus mesmo diz isso, né? Nada que sai do nosso coração são coisas boas. Ele é muito enganoso. E lá está. E o primeiro ponto é mesmo esse. Tira-nos, ao não agirmos de acordo com a vontade de Deus, ao não termos um compromisso com Deus em relação ao nosso pensamento, tira toda a liberdade de expressão ao Espírito Santo. O segundo ponto, não há paz no meu relacionamento com Deus. Tira-nos a paz. E nós já falamos um bocadinho nisso atrás. Ou seja, a paz de Deus, ela é-nos retirada. Porquê? Porque nós não procuramos isso. Porque nós vivemos... A paz com Deus é diferente. A paz com Deus, essa é a nossa... como é que eu ia dizer? Essa é a nossa posição perante Deus. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo fez foi... Ele, de facto, a obra maravilhosa que Ele fez na cruz fez com que nós nos reconciliássemos com Deus. Tivéssemos paz com Deus. Agora, a paz de Deus... Essa é-nos tirada pelo nosso próprio pecado. Porque funciona assim. Não há hipótese. Nós não podemos viver no mundo e ao mesmo tempo, viver segundo a vontade de Deus. Isso não existe. Ou agradamos a Deus, ou agradamos ao mundo. O que é que nós preferimos? Eu gostava de ler muito rapidamente em Isaías, no livro de Isaías, no versículo 26 e no capítulo 26, o versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Temos confiança em quem? Temos confiança nas nossas próprias capacidades. Quando nós começamos a confiar nas nossas próprias capacidades e naquilo que nós podemos fazer, a paz de Deus é-nos retirada. Automaticamente, porquê? Porque deixamos de confiar em Deus para confiar nas nossas capacidades. Eu passo a confiar em quem? Em alguém? Passo a confiar no quê? Naquilo que me rodeia, nas circunstâncias que estão à minha volta? Irmãos, uma das coisas muito importantes é a nossa mente ter completa confiança em Deus. Isso dá-nos paz, dá-nos tranquilidade. É de nós sabermos que o nosso Deus está a cuidar. Então, uma das coisas que nos é retirada, quando nós não comprometemos a nossa mente, o nosso pensamento com Deus, é essa paz que nos é retirada pelos nossos próprios erros. É uma consequência. A palavra de Deus diz-nos, aquilo que nós semearmos, vamos colher. E há situações muito complicadas, irmãos, porque essa de nós não termos paz, essa paz de Deus, não é com uma dieta, não é com exercício físico, não é com isto ou com aquilo que nós vamos obter. É simplesmente nós confiarmos em Deus. Estamos a atravessar um problema, estamos a atravessar algo muito difícil na nossa vida. Vou confiar que Deus vai cuidar, vai-me ajudar a ultrapassar isso. Esse é um dos segredos, irmãos. É confiar. Se nós confiarmos, o nosso coração vai ser um coração em que vamos perceber de facto qual é o significado dessa paz de Deus na nossa vida. Terceiro ponto. A nossa mente será, se nós não agirmos assim, se nós não agirmos e não tivermos esse compromisso com Deus em termos do nosso pensamento, a nossa mente será um instrumento do nosso corpo para satisfazer os desejos da carne. Isso é algo terrível, irmãos. Porque não é assim que é suposto. É suposto o nosso corpo ser um instrumento da nossa mente e não a nossa mente ser um instrumento do nosso corpo.
Se nós, de facto, damos asas aos desejos carnais, a nossa mente vai ficar escravizada aos nossos desejos, ao nosso corpo. Então é suposto ser ao contrário. Humanamente falando, e a medicina, e nós já vimos isso, que a nossa mente comanda tudo. A nossa mente comanda todo o nosso sistema nervoso, está ligado ao nosso cérebro. E é assim na vida espiritual. O nosso corpo tem que estar subjugado ao nosso pensamento. Não é o nosso pensamento estar a ser subjugado ao nosso corpo, aos nossos desejos carnais. Porque se assim for, vamos viver uma vida de pecado constante. E isso entristece o Espírito Santo. Quantos há que vivem uma vida de tristeza? Porquê? Porque vivem, de facto, assim. Não se conseguem libertar, a mente está tão escravizada. E nós, a semana passada, o nosso irmão Alberto falou um bocadinho acerca disso. É impressionante como é que há mentes escravizadas pelo pecado da pornografia, pelo pecado da prostituição, pelo pecado da mentira, pelo pecado da ira, pelo pecado da inveja. Ela passa a estar escrava, ela passa a estar agrilhoada com tanta coisa má que não entristece de tal maneira o espírito que ele não consegue gritar dentro de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a podermos perceber isso. Existe este perigo. Estes 3 perigos, muitos mais há, mas eu queria só focar-me nestes 3. E qual é a solução para isto tudo? A solução é a palavra de Deus. Nós vimos quando o Senhor Jesus Cristo esteve no deserto naquele tempo todo e que ele foi tentado por Satanás, como é que ele respondia? Ele respondia com a palavra de Deus. E ele dizia assim, está escrito. Está escrito. Em todas as vezes que houve investida da parte do inimigo, o Senhor Jesus Cristo respondia com a palavra de Deus. Daí a importância de nós percebermos que a palavra de Deus é o segredo para nós, quando formos tentados, lá está, e não pensemos assim, não, pois, mas a carne é fraca. Carne é fraca? Então, a tua mente está a quê? Está escravizada pelo teu próprio corpo? Ou o teu corpo serve à tua mente? Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos responder nestes momentos, em alguns momentos difíceis da nossa vida. Eu já passei por muitos momentos desses e dei asas à minha carne. E o que é que aconteceu? Foi tristeza, falta de paz, inibi o espírito de se mover na minha vida. Então o que é que eu tenho que fazer? Defender-me com a palavra de Deus. Foi esse o exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu. Ele defendeu-se com a palavra de Deus. Mas para eu me defender com a palavra de Deus, eu tenho que a conhecer. Eu tenho que ganhar tempo em estar com ela. Eu não posso, de maneira nenhuma, dizer, mas eu tenho que perder um bocadinho de tempo. Não, eu ganho tempo. O tempo é, como o nosso irmão Carlos uma vez pregou, é a moeda de maior valor. O Senhor Jesus Cristo deu o seu Filho. Algo precioso. Não se pode qualificar em termos de valor. Então, e eu não posso dar o meu tempo? Não posso ganhar tempo em estar de volta Eu só vou ganhar com isso. Torno-me mais forte, consigo me defender, de facto, dos meus pensamentos maus, muitas das vezes, consigo me defender das tentações que no dia a dia acontecem na minha vida, quando eu me lembro de um versículo. E a palavra de Deus, ela é completa. Ela canaliza todas as áreas da nossa vida, da maneira como os momentos da nossa vida preciosos, desde o momento em que eu era só filho, a partir do momento que eu passei a ser esposo, passei a ser pai, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus filhos, como eu os educo, a maneira como eu sirvo o meu Deus, a maneira como eu sirvo no mundo, a maneira como eu tenho que ser como empregado, como é que eu tenho que olhar para o meu patrão. A palavra de Deus fala nisso. Não há nenhuma área que esteja fora da palavra de Deus. Então o que é que eu preciso? Conhecer a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E mais uma vez, um abraço muito, muito grande a todos. Com muitas saudades de todos. E queria mandar um beijinho muito especial a 3 guerreiras, a nossas irmãs Filomenas. E eu vou começar pela nossa irmã Filomena, que está em São João, e que ela nos está a ouvir. Um abraço muito forte para ela. A nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra. E ainda a outra irmã Filomena, que também está em Viseu, nas mesmas condições que a nossa irmã Filomena na Inglaterra, numa cadeira de rodas. Mas digo-vos sinceramente, às vezes quando penso nelas dou graças a Deus, porque são um exemplo. E para não falar na nossa irmã Filomena, que está em São João, que está acamada, onde ela só trabalha, só serve o nosso Deus
com os olhos em oração. Só serve não, faz muito mais do que eu, que tenho mãos, braços e me movo. E ela com os olhos, ela tem feito um trabalho extraordinário, assim como as nossas outras irmãs. Um abraço muito grande a todos e uma boa noite. Ora, então, irmãos, eu queria partilhar convosco um pensamento em relação à carta aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 5. Pela graça de Deus, muito tem sido dito já, e bom, tudo aquilo que realmente tem sido dito, e graças a Deus por isso. Mas eu queria apenas partilhar um pensamento que é o seguinte: é importante nós percebermos que quando Deus fala, aliás, nós lemos no Velho Testamento, na relação entre Deus e o seu povo terreno, sempre que os profetas, os homens de Deus, se dirigiam ao povo, era sempre assim diz o Senhor. E isto é muito importante nós termos isso em conta. É que quando nós abrimos este livro, a Bíblia, é importante percebermos e termos bem presente que aquilo que nós vamos ler é a palavra de Deus. E podemos dizer que é assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor a quem? Neste caso, nós sabemos perfeitamente que assim diz o Senhor à Igreja. Mas mais importante ainda de percebermos que assim diz o Senhor à Igreja, mais importante do que isso, é eu perceber que assim diz o Senhor a mim. Em primeiro lugar, o Senhor está a falar para mim. É para mim que Ele está a falar. Porque, irmãos, a minha relação com Deus, quem tem que cuidar dessa relação tem que ser eu. Ela não pode ser cuidada por outra pessoa. Sou eu que tenho que cuidar dessa relação. Sou eu que tenho que valorizar essa relação. Sou eu que tenho que alimentar, fortificar esta relação. E o Senhor me tem dado meio para, de facto, eu solidificar, fortificar, estreitar esta relação. Porque, em primeiro lugar, irmãos, Deus quer ter comunhão com cada um de nós. E isto é motivo para nós darmos graças a Deus. Quem sou eu para que Deus queira ter comunhão comigo? O que é que eu fiz para que Deus queira ter comunhão comigo? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele quer ter comunhão comigo, mas quem sou eu? Eu não sou nada. Mas uma coisa eu sei, é que fui amado por Deus de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. E uma coisa eu sei, Ele tem prazer em ter comunhão comigo, em estreitar esta relação comigo. Agora, está, de certa forma, também nas minhas mãos desejar, alimentar, estreitar esta relação. Ou seja, será que eu efetivamente valorizo esta relação? E é evidente, para que esta relação ela seja aquilo que efetivamente Deus quer que seja, há uma coisa que eu tenho que valorizar, que é a sua palavra. Se eu não valorizo a sua palavra, então, que relação é que eu quero ter com Deus?
se eu não valorizo aquilo que ele diz, e se eu não entendo que aquilo que ele diz me diz a mim, não é? A nossa tendência é pensarmos que ele diz, ou a palavra que nós lemos, pensarmos que ela se encaixa, ela é mais indicada para os outros. Não. Ela é indicada para mim. Quem, acima de tudo, precisa dessa palavra sou eu. Porque, pela sua graça, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tenho uma nova relação com Deus. E é, de facto, esta relação que eu devo cuidar e devo, efetivamente, valorizar. E é evidente que nesta nova vida que eu tenho, nesta nova relação com Deus, eu tenho que perceber que há coisas que não devem existir. E não devem existir porque são pecado. São pecado. E eu devo perceber que o Senhor Jesus Cristo sofreu muito por causa do meu pecado. Ele foi à cruz por causa dos meus pecados. Como é que eu posso continuar a ter prazer em pecar? Como é que eu posso continuar a deixar que o pecado continue a tomar conta da minha vida? Então eu estou a fazer vão o sofrimento do Senhor Jesus na cruz. Eu não estou a valorizar o sofrimento do Senhor Jesus na cruz. Se Deus me diz que determinados comportamentos fazem parte da minha velha natureza, fazem parte da minha carnalidade, e agora nesta nova vida que eu tenho com Cristo, agora eu tenho que, como diz o versículo 5, eu tenho que mortificar. Eu tenho, como diz o versículo 8, eu tenho que despojar. Eu tenho que me despir. Eu não posso permitir que determinadas coisas que são pecado, elas efetivamente existam na minha vida. Então, se de facto Deus me diz, eu devo valorizar essa palavra e com a ajuda do Senhor combater todos esses pecados, porque caso contrário, a minha relação com Deus, ela será afetada. A minha relação com Deus, ela não será aquilo que devia ser. E o único a perder sou eu. Mas não só. Também aqueles que estão à minha volta, sejam eles crentes ou descrentes, eles vão também perder. Eles vão também perder com o meu estado, ou vão perder ou vão ganhar consoante o meu estado espiritual, ou seja, a minha relação com Deus. No domingo à noite, o Miguel, pela graça de Deus, ele apresentou-nos uma mensagem sobre Romanos, capítulo 1, foi de facto muito, muito boa, muito importante, e que nos fala do homem natural, do homem sem Deus. Mas este homem natural, este homem sem Deus, que nós éramos, que nós já fomos, e que hoje, pela graça de Deus, não somos, unicamente pela sua graça, mas houve tempo em que nós, de facto, fomos, porque nos encontrávamos sem Deus neste mundo, sem fé, sem esperança. Mas há uma coisa que os homens neste mundo, eles nunca vão ter na presença de Deus. Eles nunca vão ter desculpa. Eles não vão ter argumentos para apresentar. Porque a palavra de Deus diz-nos em Romanos capítulo 1, no versículo 20 e na parte final,
diz para que eles fiquem inexcusáveis. O homem na presença de Deus, quando um dia comparecer perante Deus, não terá qualquer desculpa, porque ele teve algum conhecimento acerca de Deus. A própria criação fala de Deus. A sua consciência, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a sua consciência também, de certa forma, lhe falou, o acusou de que determinadas coisas, determinadas práticas, não estavam corretas, estavam erradas. Mas, como diz o versículo 28, e como eles não importaram de ter conhecimento, não quiseram saber do conhecimento, mas quiseram antes viver a vida que entenderam. Da mesma forma, irmãos, nós também, como crentes, temos conhecimento. Temos a palavra de Deus que nos dá, de facto, conhecimento. Conhecimento acerca de Deus. Conhecimento acerca daquilo que Deus valoriza, daquilo que Deus condena. E nesta epístola aos Colossenses, no capítulo 13, e o verso 5, diz: mortificai. Ou seja, há coisas que voltarem a existir na vossa vida, elas são pecado. E por isso mesmo, então, a relação que eu quero ter convosco, ela não será. Porque existe pecado na vossa vida. Por isso, vós tendes que combater esse pecado. Mas não combatem sozinhos. Eu estou convosco. Eu estou convosco neste combate, nesta luta. Não estamos sós. Mas o que importa é que, de facto, nós, como eles não se importaram de ter conhecimento, importa que nós não tenhamos a mesma atitude, ainda que tendo conhecimento, não nos importarmos desse conhecimento, porque achamos que a palavra de Deus, ela não é para mim, ela é para os outros, não é para mim. E por isso, não a valorizo. Por isso eu vivo como eu muito bem entender, dessa forma. O Senhor diz, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Se nós insistimos, não reconhecemos o pecado que existe na nossa vida, e se insistimos em permanecer nele, continuarmos nele, vai chegar a um ponto que o Senhor já não se importa. Nos entrega aos nossos prazeres, à nossa decisão. A responsabilidade, de facto, é nossa. E quem é que fica a perder com isso? Somos nós. Podíamos ter uma relação plena com Deus, o gozo e uma alegria tremenda, e não temos, porque deixamos que o pecado se interponha entre nós e Deus e nos roube este gozo, esta alegria, desta relação tão estreita que nós podemos ter com Deus. E que Deus nos concede, e Deus tem prazer em, de facto, ter connosco. E mais, irmãos, por vezes não só nós deixamos e enverdamos em práticas que temos conhecimento nas Escrituras, que eles são pecado, mas como inclusivamente essas práticas, essa forma de pensar, existem à nossa volta, nós não as combatemos. Nada fazemos para as desmascarar. Porquê? Diz o versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem às que as fazem. Uns praticam-nas. E há outros que têm conhecimento, são coniventes com aquilo que, de facto, se passa. Temos que combater, em primeiro lugar, todo o pecado, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, tudo aquilo que o Senhor diz, e diz-nos a nós, que é pecado, e como tal, não deve de existir na nossa vida. E nós devemos combatê-lo, em primeiro lugar, na nossa vida.
E devemos procurar ajudar aqueles que à nossa volta e que se envolvem em todo esse pecado. Devemos também desmascarar. Devemos também, e numa forma de ajudar. E ajudar como? Diz o apóstolo no capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Temos vergonha de falar do Senhor? Temos vergonha em nos identificar com Cristo? Temos vergonha em nos identificarmos com a sua palavra? Em dizermos que somos de Cristo? E como tal, valorizamos e amamos a sua palavra, e é a sua palavra que é a nossa regra de conduta, de comportamento, de facto, neste mundo. Se somos do Senhor, se somos verdadeiramente do Senhor, seja de facto essa a nossa atitude. Em relação aos judeus, que era o povo terreno de Deus, que se julgavam muito superiores aos gentios, aos outros. Os outros sim eram pecadores, como nós vemos naquela oração daqueles dois homens que estavam orando, e o fariseu e o publicano, e o fariseu dizia: graças dou, Senhor, que não sou como este pecador, não sou como os demais. E o publicano dizia: Senhor, perdoa. Não tínhamos uma altivez. A nossa responsabilidade é muito grande. Por isso, os judeus, que, como tinham a lei, tinham a palavra de Deus, é evidente que eram ainda mais responsáveis. Mas quantas vezes o Senhor lhes disse que eles eram hipócritas? Quantas vezes o Senhor os considerou, os comparou a sepulcros? Porquê? Porque não havia verdade neles. Havia conhecimento, mas o que havia neles era mentira. A sua prática não correspondia àquilo que o Senhor dizia. Irmãos, não sejamos hipócritas, mas sejamos verdadeiros filhos de Deus, valorizando o que Deus valoriza e condenando o que Deus condena, combatendo contra o pecado que tanto sofrimento causou ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar lendo o final do capítulo 2 da carta aos Romanos, que diz acerca dos judeus: eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de néscios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, e tu, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna a incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne,
Mas é judeu o que é no interior e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, como louvor, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não é judeu aquele que o é exteriormente. Não é cristão aquele que o é exteriormente. Não é crente aquele que o é exteriormente. O ser crente começa no interior. O renovar do nosso interior. O transformar do nosso interior. O transformar na nossa relação com Deus. E quando, de facto, todo o nosso interior é renovado, através da nossa relação com Deus, através da nossa relação com a palavra de Deus, então todo o nosso exterior revela aquilo que de facto o nosso coração está cheio. E que o nosso coração esteja cheio do Senhor, da palavra do Senhor, do amor ao Senhor. E se assim for, certamente valorizamos a palavra do Senhor quando Ele de facto diz que devemos, efetivamente, devemos, como diz no capítulo 3 de Colossenses, devemos mortificar, matar, não permitir que pecado exista de facto na nossa vida. Mas antes, que a vontade do Senhor seja feita. Sejamos renovados, transformados todos os dias pelo poder e graça do Senhor, pela lavagem da água, lavagem da palavra de Deus. Sejamos transformados para a glória do nome do Senhor e para a bênção daqueles que estão, de facto, à nossa volta. Amém. Graças a Deus por podermos estar juntos para estudar a palavra de Deus. Colossenses 3, no verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Eu, como comerciante, tenho uma máxima no meio dos lojistas, que diz o seguinte: quem não cresce, não se estabelece e desaparece. Podemos aplicar esta máxima também na vida cristã. Quando não crescemos na graça, quando não crescemos espiritualmente, não vamos nos estabelecer num relacionamento com Deus e nem com o próximo. E o pior, podemos correr o risco de desaparecer. O apóstolo Paulo aqui no verso 5, ele chama a atenção para uma luta que devemos travar. Mas esta luta, antes de ser travada, precisamos conhecer o nosso inimigo. Sabemos do mundo, que é um inimigo exterior. Conhecemos o diabo e seus ardis, mas há um inimigo no interior de cada um de nós, chamado carne. A Bíblia chama de carne a nossa própria vontade, o nosso orgulho. E é esta carne que precisamos conhecer para travar uma batalha e ter, sim, um relacionamento firme, saudável, maduro com o nosso Deus. Se não tivermos esta batalha estabelecida, vamos aplicar aquilo que está em Gálatas 5,17, para que não façais o que quereis. A inclinação da carne é vergonha, é desgraça, é destruição, e não queremos isso. Quero destacar 3 categorias da carne, o nosso inimigo. Pois muitas pessoas vão dizer: bom, eu não sou nenhum depravado, eu não cometi nenhum destes crimes do versículo 5 de Colossenses 3, portanto, não diz comigo. Ora, a carne, ela é enganosa e precisamos destacar algumas coisas, algumas categorias. No livro Senda da Graça, de Cal Badosh, ele coloca desta maneira prática: a carne da imundícia podre, conforme Gálatas 5, de 19 a 21, porque as obras da carne são conhecidas, são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
tudo produto da carne, da natureza pecaminosa de cada ser humano, de cada um de nós. E nós precisamos conhecer este inimigo. E é típico deste cristão que age nesta carne imunda, podre, combater e resistir à ação do Espírito Santo na sua vida. Estevão, no capítulo 7 de Atos, no versículo 51, ele fala no seu discurso, acusando os religiosos daquela época, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19. Paulo alerta para o perigo de extingais o Espírito Santo de Deus. Extinguir a ação do Espírito Santo para transformar o nosso interior. A segunda categoria de carne do inimigo dentro de nós é a carne da vontade própria. O que vem a ser esta vontade própria? É aquela ação que ignora a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos, com isso, agir de forma independente de Deus, confiando na nossa força, no nosso intelecto, no nosso entendimento, deixando Deus de lado das nossas ações e das nossas decisões. Olhando para Lucas capítulo 17, no verso 26 e 27, vamos ver que na época de Noé, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, as pessoas viviam de uma maneira impiedosa, violenta, ímpiamente. Mas o texto de Lucas 17 diz que elas bebiam, comiam, festejavam, casavam, davam-se em casamento. E onde está então aqui a vida violenta e a impiedade daqueles tempos, daquela geração de Noé, conforme Gênesis 6 e 7? Está exatamente ignorar a ação de Deus. Deixar Deus de fora da sua vida, não buscar a sua vontade. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 4 e 5. São pessoas mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, porém negando a sua eficácia. São pessoas que usam a carne na vontade própria. Uma outra que queremos destacar é a carne da piedade falsa. Essa, na verdade, ela quer imitar a ação do Espírito Santo. São pessoas que vivem num ativismo dentro do Evangelho, dentro das igrejas, sempre dispostas, sempre querendo ajudar, colaborar e contribuir. Mas a sua motivação é que está errada. Estas pessoas estão agindo desta forma para conseguir admiração de seus irmãos, conseguir louvor das pessoas, querendo mostrar o seu ego, alimentando o seu ego. E estas pessoas querem imitar a Deus, imitar a ação do Espírito Santo e não têm uma vida transformada. Portanto, quando esta tendência carnal surge, quando os vícios seduzem, quando a escravidão do pecado nos amarra, devemos olhar para o texto que Paulo coloca em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, fugi da prostituição e da imoralidade, conforme está em 1 Coríntios 6, no verso 18. E fugi também das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2, 22. Quando deixamos a ação da graça de Deus agir no nosso coração, na nossa vida, aí sim vamos conseguir vencer a tendência da nossa carne pecaminosa em querer realizar, fazer e conquistar alguma coisa espiritualmente. Mas não é na força da carne que a gente vai conseguir ter um relacionamento com Deus, que nós vamos conseguir vencer vícios, pecados, manias, tendências.
mas é a ação da graça de Deus na nossa vida que vai produzir um relacionamento, uma maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele dá o seu testemunho em Romanos capítulo 7, no verso 18, a conhecida passagem: porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que está querendo dizer aqui o apóstolo Paulo é que não se vence uma tentação, um pecado, um vício, não se liberta de uma escravidão do pecado com as forças da carne, na força da vontade, na sua capacidade. Na verdade, quando você vai usar a força de vontade, você vai impedir a ação do Espírito Santo na sua vida. Paulo ele coloca muito bem isso em Filipenses 2,13, e quero ler Tito 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. É a graça de Deus que se manifesta na nossa salvação. Não fizemos nada e também não é nada aquilo que nós devemos fazer para conquistar. É a graça de Deus oferecendo a salvação. E nós recebemos por fé. E o nosso crescimento na vida espiritual também é por graça. O apóstolo Paulo coloca exatamente assim: a graça sempre contrastando com obras. Falamos muito sobre graça e entendemos muito pouco sobre ela. Graça é o favor imerecido de Deus aos homens. Colocando alguns pontos para observarmos como vamos vencer a tendência pecaminosa da carne, do vício, que nos leva à vergonha, à destruição. Um relacionamento de amor com Deus. O Salmo 42, no verso 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A primeira coisa, a primeira ação deste dom da graça de Deus na nossa vida é esse desejo, essa paixão por querer as coisas de Deus, querer a sua palavra, amar a sua lei, viver debaixo da sua graça. O poder de Deus na nossa vida, conforme está lá em Efésios 1,19, ou mesmo Efésios 3,20, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Devemos deixar o poder de Deus, a ação da graça de Deus na nossa vida, e não a carne querer tomar frente. Sermos cheios do fruto do Espírito. Ora, Gálatas 5,22 coloca o fruto do Espírito, que é a ação da graça de Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, controle próprio, domínio próprio, temperança, vitória sobre o pecado. Como cada crente almeja, deseja ter essa vitória no pecado e se frustra, se desanima, se decepciona, às vezes até com Deus, porque o pecado parece que sempre o atrai e ele sempre cai no mesmo vício. Paulo escreve em 1 Coríntios 10:13 que o Senhor dá escape toda vez que caímos nesta tentação. A vitória do pecado é um poder de Deus na nossa vida também. Ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ora, sermos então num serviço frutífero ou frutuoso é a ação do Espírito de Deus na nossa vida. É um dom da graça de Deus. Mateus 12, lá no verso 33, menciona que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E assim também, os nossos frutos, ou a falta deles, vão evidenciar o nosso relacionamento com Deus, e as outras pessoas vão notar e perceber muito isto. E por último, nós temos a capacidade de perdoar pela ação do Espírito de Deus na nossa vida.
E é quando deixamos a carne tomar conta, jamais queremos perdoar, pois vamos nos sentir ofendidos, amargurados, com ressentimentos. Capacidade de perdoar é um dom da graça de Deus na nossa vida. Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Esses são alguns dos dons que o Senhor disponibiliza para que possamos crescer, ter um relacionamento maduro, um crescimento diante de Deus, para fugirmos das tentações da carne, da natureza pecaminosa. Através do estudo da palavra e da ação do Espírito Santo, podemos vencer e superar os traumas da vida e os pecados. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força. Amém. Eis-nos na continuação do nosso estudo habitual às quartas-feiras, na Carta aos Colossenses, no capítulo 3. Agora nos versículos 5 e 6, vamos fazer a transição do versículo 5 para o versículo 6. E esta transição, é bom referir, é uma transição que tem levado alguns a pensar erradamente que o crente se pode perder. Algo que é completamente estranho à verdade do Evangelho, como nós sabemos. O texto não diz nem por um bocadinho que o crente se possa perder. E então é importante nós percebermos o que é que diz o texto. E vamos ler a passagem. O texto diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isto que nós lemos em Colossenses 3, 5 e 6. Ou seja, diz aqui o apóstolo que quem pratica a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, sobre quem pratica essas coisas, vem a ira de Deus. Diz aqui, a ira de Deus vem sobre estes a quem ele chama os filhos da desobediência. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de chamar a vossa atenção para a expressão a ira de Deus. Notemos bem esta expressão. Notemos que Paulo não diz, porque a expressão a ira de Deus está no versículo 6 já, que diz pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E, portanto, notemos que o apóstolo Paulo não diz que a ira de Deus vem sobre aqueles crentes ali em Colossos. Não diz que vem sobre eles, mas diz que vem sobre os filhos da desobediência. E esta expressão, os filhos da desobediência, é uma expressão que não é nova. Ele várias vezes se refere a ela nos seus escritos. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 3, por exemplo, e antes de nós falarmos sobre isso, mas falando ainda sobre a ira, o apóstolo Paulo diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 3. Notem o tempo do verbo, é passado. Nós éramos, já não somos filhos da ira. Éramos, quando éramos descrentes, quando não éramos crentes. Não somos mais filhos da ira. Em Romanos, no capítulo 8 e versículo 1, o apóstolo é muito claro quando diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois, em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 2 e 3, nesta passagem que eu acabei de citar, que começa no versículo anterior, que é o versículo 2, diz assim, vamos ver o contexto, em que noutro tempo andastes, reparem, no passado, antes de sermos crentes, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E cá está a expressão filhos da desobediência. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Isto era passado. Nós já não andamos mais daquela maneira, já não somos mais filhos da desobediência. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que é aquilo que Paulo aos Colossenses está a falar, e éramos, notem a expressão no passado, e éramos passado, por natureza, filhos da ira, como aos outros também. É importante nós vermos isto que as Escrituras dizem com toda a clareza. Portanto, não inventemos aquilo que não está lá nas Escrituras. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, e também a Romanos,
capítulo 5 e versículo 9, o apóstolo mostra-nos ali nestas duas passagens que nós fomos salvos da ira, estamos salvos da ira. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu penso que é no versículo 9, não tenho a certeza, mas é na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo diz claramente que a nós, crentes, Deus não nos destinou para a ira. Portanto, a ira é uma coisa estranha ao crente salvo pela graça de Deus. Tem a ver com os descrentes, com os filhos da desobediência. E eu gostava daqui agora pegar no termo filhos da desobediência. Porquê é que o descrente é chamado filho da desobediência? Por várias razões, mas há uma que desponta, que é o facto de ele não obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Porque Cristo, lemos na carta aos Hebreus, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O homem perdeu-se por um ato de desobediência. E o homem, para ser salvo, independentemente das dispensações, é salvo por um ato de obediência. Qual é a obediência que Deus requer hoje ao pecador perdido? Crê. Ele tem que crer. Crer não é fazer nenhuma obra, mas ele tem que obedecer crendo, porque se ele não obedecer crendo, ele torna-se filho da desobediência. E aliás, aos Tessalonicenses, Paulo também diz que a ira de Deus vai ser implacável, inflamada com toda a ira, com fogo, sobre os que são filhos da desobediência. Ora bem, o apóstolo está sempre a dizer aos crentes que os crentes não devem praticar aqueles pecados ali referidos. Pois esses pecados que estão ali referidos, tanto aos Efésios como aos Colossenses, são próprios de descrentes, dos filhos da desobediência. E, portanto, se são características dos filhos da desobediência, não faz sentido, e é isso que ele está a dizer, que o crente os pratique. Vem a propósito, provavelmente, colocar aqui uma questão que me chegou há dias ao meu computador. Alguém tinha uma dúvida. Alguém disse, tenho uma dúvida. E a pessoa em questão queria saber como se entendia, por exemplo, Hebreus capítulo 10 e versículo 26. Há, de facto, várias passagens nas Escrituras que nos podem parecer, numa primeira leitura, que o crente se pode perder. Mas, de facto, nenhum crente se pode perder. Nunca nenhum crente se perdeu. No inferno não há nenhum perdido que alguma vez tivesse sido crente. E já vamos ver isso. Esta passagem em Hebreus 10, 26 é uma das passagens típicas. Eu não vou falar muito acerca da segurança eterna do crente, mas eu não podia deixar de fazer referência aqui nesta passagem. Porque a passagem que estamos aqui a ver em Colossenses diz muito claramente que por aquelas coisas que nós não devemos fazer, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não é sobre os crentes, é sobre os filhos da desobediência, que são os descrentes. Evidentemente que eu não vou agora aqui falar sobre a segurança eterna do crente nos seus vários aspectos que nós temos nas Escrituras, mas de facto só quem não conhece a verdade do Evangelho, da graça de Deus, é que pode dizer que o crente se pode perder, que é uma impossibilidade. A passagem de Hebreus 10, 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu gostava de começar por dizer que receber conhecimento da verdade não significa ter aceite a verdade, se ter convertido. E há muita gente que recebe o conhecimento da verdade, mas infelizmente não toma uma decisão. Mas vamos deixar isso para lá e vamos analisar a passagem. Se pecarmos, diz ele voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Evidentemente que ele está a falar aqui hipoteticamente, quando ele diz se pecarmos, que evidentemente que nós não pecamos. Muitas vezes, nós numa ação de retórica, utilizamos este tipo de discurso para fazer força à verdade que queremos enfatizar. Ora bem, tem havido, como se pode imaginar, e tu que estás desse lado podes imaginar, muita controvérsia com muitos teólogos assim chamados sobre o que quererá dizer esta passagem. O que é que quer dizer esta passagem? O que é que o escritor da Carta aos Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, quis dizer com o que ele disse quando escreveu este texto? Ora bem, normalmente
são apresentadas 3 explicações possíveis de interpretação desta passagem. Eu vou-vos dizer quais são as 3 interpretações que normalmente são apresentadas como explicação desta passagem. A primeira interpretação é dizerem que a passagem se refere a crentes. Crentes que se desviaram de Cristo e ficaram perdidos. Atenção, referem-se a crentes verdadeiros que, sendo verdadeiros, se desviaram e se perderam. É o que dizem estes. Muito bem. A segunda explicação é que esta passagem se refere a crentes verdadeiros que apostataram, mas que ainda estão salvos e que, portanto, não estão perdidos. Crentes que se desviaram. E a terceira explicação é que esta passagem se refere aos que professam ser crentes, aos que dizem ser crentes, aos que até andam com os crentes durante um tempo, que se identificam como tal, até numa igreja local, mas que a dada altura deliberadamente abandonam Cristo. Tratar-se-á de gente que nunca nasceu de novo, de gente que aparentava ser crente, mas não era, que tiveram conhecimento da verdade, mas não a abraçaram. Ora bem, na minha opinião, creio que é a estes que esta passagem se refere. Aqueles que parecem ser crentes e nunca se converteram. E isto é corroborado pelo contexto da passagem. Eu tenho esta opinião com base no contexto da passagem. Ora bem, os do ponto 1, da primeira possibilidade, não existem. Portanto, haver crentes que se percam, isso é coisa que não existe. Nenhum verdadeiro crente algum dia se perdeu ou se pode perder. A Bíblia é nisso muito, muito clara. Só quem não entende o que Paulo chama, repito, a verdade do Evangelho, que nos fala da segurança absoluta e total da alma salva, é que pode vir com esta interpretação e com este tipo de abordagem. Os do ponto 2, a segunda possibilidade, que são aqueles que, sendo crentes, se desviam, não me parece que sejam estes que o apóstolo está-se aqui a referir quando escreve este versículo. Pois os versículos 26 e 27, que são os versículos que se seguem, mostram que aqueles que são aqui referidos estão completamente perdidos. Aliás, eu comecei logo por dizer no início que conhecimento da verdade não significa estar salvo. Pode-se conhecer a verdade sem ter aceito a verdade. Mas os versículos 26 e 27 dizem que há uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo para estes que estão aqui referidos. Diz assim a passagem, e vou lê-la na totalidade, os versículos 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Portanto, nós temos aqui, de facto, uma alusão clara a quem se trata, a quem se referirá a passagem quando fala como fala. E está-se a referir, evidentemente e claramente, a perdidos. Os versículos 28 e 29 reforçam isto que eu acabo de dizer, porque os versículos 28 e 29, e que eu vou passar a ler, só um momento para eu ver a passagem, os versículos 28 e 29 dizem assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor este, que são os tais que conhecem a verdade e, conhecendo a verdade, tomam a atitude de rejeição. Tem uma responsabilidade muito maior do que os outros e, portanto, diz que sofrerão um maior castigo. Portanto, só nos resta a opção número 3, que é que se trata de perdidos. A passagem só se trata de perdidos. O contexto mostra todo ele, até ao fim do capítulo, que é essa a explicação verdadeira. E porquê? Notem o que diz o versículo 38 e 39 mais abaixo. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, notem bem, a minha alma não tem prazer nele. Mas agora tomem atenção ao que o apóstolo diz. Nós, crentes, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma. É assim o crente. O crente não é daqueles que se retira para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. É isto que acontece naquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Se uma alma salva, para terminar e para refletirem, se uma alma salva se perdesse, teria sido salva de quê? Eu gostava que me respondessem esta pergunta. Se uma alma salva se pode perder, e se uma alma salva se perdesse, ela teria sido salva de quê? Alguém me pode responder esta pergunta? É óbvio que de nada, não é verdade? Se foi parar à perdição, não foi salva de nada. Então, essa alma não era uma alma salva. A alma que se perdeu, a alma que se perde, nunca foi, nem nunca é uma alma salva, mas uma alma perdida que nunca se salvou. É curioso que o Senhor Jesus Cristo um dia vai dizer a alguns, e pelo discurso dele, os que estão diante dele, pelo menos uma grande fatia deles são religiosos, porque ele diz que são indivíduos que dizem que falaram do nome dele, que até fizeram milagres no nome dele, etc. E ele vai dizer a esses que são perdidos, e cá temos uma evidência de indivíduos que, apesar de religiosos, são perdidos, ele vai-lhes dizer, isso está em Mateus capítulo 7, versículo 23, para quem quiser ver, que vai dizer, nunca vos conheci. Notem que o Senhor Jesus Cristo não está diante de almas salvas que se perderam. Está diante de pessoas que nunca se converteram. Ele diz, nunca vos conheci. Ele não diz, eu conheci-vos durante um tempo, durante uns meses, durante uns anos e deixei de vos conhecer. Não. Ele diz, nunca vos conheci. Que Deus nos abençoe no manejo correto das Escrituras. Amém.